Pare e olhe para suas mãos, segurando este dispositivo agora ou para a tela diante dos seus olhos, pois é imperativo que você compreenda a magnitude do que acabou de acontecer neste exato segundo, um momento que pode parecer trivial para o mundo lá fora, mas que nos registros celestiais é marcado como um ponto de inflexão na sua história. Você precisa desconstruir a ideia de que a sua vida é uma série de eventos aleatórios jogados ao vento, porque a verdade é que não existem acidentes no reino do espírito e muito menos na forma como esta mensagem chegou até você hoje, furando o bloqueio de milhões de outros conteúdos, vídeos, distrações e ruídos que competem pela sua atenção a cada milissegundo. Pense na improbabilidade estatística de você estar aqui, ouvindo esta voz, neste exato momento em que o seu coração carrega um peso específico, uma dúvida específica e uma angústia que ninguém mais vê, o que prova que não foi o algoritmo de uma rede social que te trouxe aqui, mas sim uma orquestração divina que usa a tecnologia dos homens para cumprir os propósitos de Deus, movendo correntes de dados e eletricidade como se fossem ventos espirituais para colocar diante de você a resposta que a sua alma tem gritado no silêncio do seu quarto. Você já parou para pensar por que hoje e não ontem, por que agora e não amanhã? E a resposta reside no fato de que o tempo de Deus, o Kairos, cruzou com o seu tempo cronológico, o Cronos, criando uma fenda na realidade onde o céu pode tocar a terra e onde o arcanjo Miguel pode interceder diretamente na sua trajetória antes que o laço do inimigo se feche. A sincronicidade é a linguagem secreta que os anjos utilizam quando a realidade física está muito barulhenta para ouvirmos os seus sussurros. É a forma como o divino estala os dedos para despertar a sua consciência de um sono profundo que tem te mantido no modo de sobrevivência, operando no piloto automático, aceitando o cansaço e a confusão como se fossem o seu estado natural de ser, quando, na verdade, eles são apenas sintomas de que você está deslocada do seu propósito real. Esta mensagem não te encontrou por acaso, porque o acaso é o nome que os tolos dão à providência de Deus quando eles não querem reconhecer a sua soberania. Mas você que sente esse aperto no peito e essa estranheza nos últimos dias, você sabe lá no fundo que existe uma inteligência superior guiando os seus passos. Mesmo quando você se sente perdida num labirinto sem saída, imagine que existe um fio dourado, invisível aos olhos humanos, que conecta o seu espírito à eternidade. E esse fio tem sido puxado suavemente, dia após dia, através de sonhos que você não entende, através de sequências numéricas que você vê repetidamente, através de uma sensação de urgência que não tem explicação lógica. E hoje esse fio foi puxado com força total para trazer você para esta frequência, para este vídeo, para esta revelação. O arcanjo Miguel, o grande príncipe que defende os filhos do seu povo, viu a tempestade se formando no horizonte da sua vida, uma tempestade que os seus olhos físicos não conseguem captar, porque ela não é feita de nuvens e chuva, mas de intenções espirituais, de batalhas por heranças e legados. E ele, em sua missão de proteção,
garantiu que seus olhos pousassem nestas palavras para que você pudesse ser armada antes da batalha começar. Não é curioso que, justamente quando você se sente mais vulnerável, mais questionadora sobre o futuro da sua filha e da sua casa, esta mensagem apareça falando exatamente sobre uma tempestade e uma proteção? Isso é a prova cabal de que você é vista, de que você é conhecida pelo nome e de que cada lágrima que você derramou em segredo foi recolhida e contada. A sensação de estranheza que você tem sentido, esse sentimento de não pertencer mais aos lugares que antes te confortavam, de não caber mais nas conversas antigas, de sentir o corpo pesado, apesar do descanso, tudo isso não é um defeito no sistema. É o sinal de que o seu espírito está sendo desconectado da matriz do mundo para ser reconectado à fonte divina. E esse processo de recalibragem cria turbulência, cria essa fricção que você chama de ansiedade ou medo, mas que na verdade é a vertigem da ascensão, o sussurro da eternidade que guiou esta revelação até as suas mãos é suave, mas é implacável. Ele não grita como o medo, ele persiste como a fé. E foi essa persistência que te fez parar a rolagem da tela, que te fez clicar, que te fez ficar até agora ouvindo, porque a sua alma reconhece a verdade mesmo quando a sua mente tenta racionalizar e dizer que é apenas mais um vídeo na internet. Não se deixe enganar pela simplicidade do meio, pois Deus sempre usou o que é simples para confundir os sábios. Ele usou uma sarça ardente, usou uma brisa suave e hoje ele usa pixels e ondas de Wi-Fi para entrar na sua casa e declarar um tempo de intervenção e de mudança. Você precisa entender que a sua presença aqui é um ato de consentimento espiritual, pois ao ouvir e receber estas palavras, você está autorizando o exército celestial a entrar na sua situação, você está abrindo as portas que estavam trancadas pelo medo e permitindo que a luz da revelação ilumine os cantos escuros onde a tempestade tentava se esconder para te pegar de surpresa. Se você não estivesse pronta para ouvir isso, se o seu espírito não estivesse maduro o suficiente para suportar essa verdade e agir sobre ela, este vídeo teria passado despercebido. Você teria deslizado o dedo e continuado a sua vida na ignorância, mas o fato de você estar aqui é o atestado da sua prontidão. É a confirmação de que você foi escolhida para ser a sentinela da sua família, a guardiã que se levanta na brecha quando o perigo se aproxima. A coincidência é uma impossibilidade matemática quando se trata da salvação e da proteção dos escolhidos. Cada passo que você deu hoje, cada atraso que você teve, cada desvio no seu caminho, tudo cooperou para que você estivesse disponível neste exato minuto para receber o download desta estratégia espiritual. O universo espiritual não desperdiça energia. E o esforço necessário para alinhar as circunstâncias da sua vida para que esta mensagem chegasse até você foi imenso, envolvendo batalhas nas regiões celestiais, para que a verdade não fosse interceptada, para que a clareza chegasse até a sua mente sem distorções. E por isso você deve tratar este momento como sagrado, como um encontro marcado com o divino que não pode ser adiado ou ignorado.
A tempestade que se aproxima além do que seus olhos podem ver já foi detectada pelos radares do céu e o alerta foi emitido diretamente para o seu espírito, contornando a sua lógica e indo direto ao centro da sua intuição, àquele lugar onde você sabe das coisas sem saber como sabe, aquele lugar que tem vibrado diferente ultimamente. Aceite que você não está louca, aceite que você não está imaginando coisas, aceite que a sua sensibilidade aumentada é, na verdade, o seu dom sendo ativado para este tempo de guerra e de vitória, pois Deus não te daria o discernimento do perigo se não tivesse também preparado o escape e a solução. Este encontro digital é o equivalente moderno de um encontro no deserto ou no topo da montanha. É o lugar onde a sarça arde e a voz diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, e a sua terra santa hoje é a sua consciência despertando para a realidade de que existe um plano maior em andamento e que você é a peça-chave desse plano. O arcanjo Miguel não se apresenta para espectadores, ele se apresenta para guerreiros. E se a mensagem dele chegou até você, é porque existe uma armadura com as suas medidas exatas esperando para ser vestida e uma espada que só a sua mão pode empunhar para cortar as raízes do mal que tentam se instalar na vida da sua filha e na sua casa. Portanto, não olhe para esta tela como se fosse vidro e luz. Olhe como se fosse um espelho, onde a eternidade reflete o seu verdadeiro rosto, o rosto de uma mulher que foi chamada para intervir, que foi separada para prosperar em meio ao caos e que foi guiada por uma mão invisível e amorosa até este exato instante de revelação. A sincronicidade é o convite de Deus para que você deixe de ser uma vítima das circunstâncias e passe a ser uma coautora do seu destino, alinhada com a vontade soberana que já escreveu o final da história e que garante que não importa o tamanho da tempestade, a casa que está firmada na rocha não cairá. Respire fundo e sinta a gravidade deste momento. Sinta como o ar ao seu redor parece mudar de densidade, como se anjos estivessem entrando no recinto agora mesmo, confirmando no seu coração que você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a mensagem certa. Nada disso é por acaso. Tudo isso é por propósito, um propósito antigo, desenhado antes da fundação do mundo, que escolheu você com todas as suas falhas, dúvidas e cansaços, para ser o canal através do qual o milagre vai acontecer. A probabilidade de você ignorar este chamado é pequena, porque a atração magnética da verdade é irresistível para quem tem ouvidos de ouvir, e o fato de o seu coração estar acelerado agora é a prova física da ressonância espiritual que está acontecendo entre o seu espírito humano e o espírito divino. Entenda que o algoritmo pode prever o que você gosta de assistir, mas ele não pode prever o que a sua alma precisa para ser salva de uma armadilha invisível. Isso só a onisciência de Deus pode fazer. E ele fez. Ele moveu céus e terra para colocar este aviso na sua frente. A estranheza que você sentiu não era doença, era o Espírito Santo te incomodando, te tirando da zona de conforto, te deixando inquieta para que você buscasse. E quem busca, encontra, e hoje você encontrou a resposta para a sua inquietação.
O véu entre o visível e o invisível está mais fino agora do que nunca, e esta mensagem é o rasgo nesse véu, permitindo que você veja pela fé o que está se armando e o que já foi desarmado pela presença do arcanjo Miguel ao seu lado. A sua intuição foi validada, o seu pressentimento foi confirmado e agora a responsabilidade de agir está nas suas mãos, não como um peso, mas como um privilégio de quem foi considerada digna de receber os segredos do céu. Sinta a paz que começa a invadir o lugar da confusão, pois a verdade traz libertação e saber que você não está imaginando coisas, que existe uma causa real e espiritual para o que você está vivendo, é o primeiro passo para a vitória total. O sussurro da eternidade não vai parar até que você esteja completamente alinhada. E este vídeo é apenas o começo de uma série de intervenções que vão colocar a sua vida e a vida da sua filha em uma nova trajetória, longe do olho da tempestade e dentro do abrigo do Altíssimo. Não subestime o poder de um clique quando esse clique é guiado pela mão de Deus, pois ele pode ser o gatilho que dispara a salvação de uma geração inteira. Você está aqui porque deveria estar, você ouviu porque precisava ouvir, e agora que você sabe que não é acaso, você não pode mais voltar a viver como se fosse. A consciência traz compromisso. E o seu compromisso agora é com essa nova versão de você que está nascendo, guiada pela sincronicidade, protegida por anjos e amada por um Deus que não deixa nenhum detalhe escapar, nem mesmo o momento exato em que você encontraria esta mensagem de esperança e alerta. Existe um tipo de perigo que é o mais letal de todos, justamente porque ele não se anuncia com trovões audíveis ou com nuvens negras que cobrem o sol. Físico, mas se aproxima sorrateiramente pelas frestas da realidade, acumulando uma pressão atmosférica espiritual que apenas os corações mais sensíveis conseguem detectar antes que seja tarde demais. A tempestade, que se aproxima além do que seus olhos podem ver, não é um fenômeno meteorológico que você pode acompanhar pela previsão do tempo no telejornal. Ela é uma convergência de forças negativas, intenções malignas e influências espirituais que estão se desenhando no horizonte da sua vida com um objetivo muito específico e aterrorizante. O centro de gravidade desse furacão invisível, o ponto onde a pressão é mais crítica e onde o perigo é mais iminente, é a vida da sua filha, ou aquela parte de você que ainda carrega a inocência e a promessa do futuro, pois o inimigo nunca ataca o que está vazio, ele sempre mira naquilo que carrega o potencial de gerar vida, luz e continuidade. Você precisa compreender a natureza insidiosa desta tempestade para não ser pega desprevenida, pois ela se disfarça de normalidade, ela se esconde atrás da rotina diária, mascarada nos pequenos conflitos que parecem banais, no silêncio repentino durante o jantar, na porta do quarto que fica fechada por mais tempo do que o habitual ou naquele olhar vago que você percebeu nela e não soube decifrar. O mundo físico continua girando como se nada estivesse acontecendo. O sol nasce e se põe, as contas chegam, o trânsito flui, mas no reino do espírito as sirenes estão tocando e as muralhas estão tremendo, porque há uma invasão planejada para roubar a paz, a identidade e o destino de quem você mais ama,
A invisibilidade é a maior arma desta tempestade, porque ela desarma a sua vigilância, fazendo com que você pense que a ansiedade repentina, a tristeza sem motivo ou a rebeldia inesperada são apenas fases naturais do crescimento ou reações ao estresse moderno, quando, na verdade, são os primeiros ventos de um vendaval espiritual que busca desenraizar os fundamentos da sua casa. A atmosfera da sua casa pode parecer calma para uma visita que entra e sai rapidamente, mas você, que é a guardiã do lar, sente que o ar ficou mais denso, como se houvesse uma eletricidade estática carregada de tensão que arrepia a pele e pesa nos ombros. E essa densidade é a prova de que o espaço espiritual está sendo disputado centímetro por centímetro. O que seus olhos não veem é que existem principados e potestades que operam nas regiões celestiais e que não têm outro interesse senão causar destruição e caos onde deveria haver harmonia e amor, e eles tecem suas teias de intriga e confusão de forma tão sutil que, quando a tempestade finalmente rebenta no mundo físico, o estrago já foi feito nas fundações emocionais e espirituais da sua família. A sua filha está no centro porque ela representa a próxima geração. Ela é o elo que leva o seu legado adiante, e se a tempestade conseguir quebrá-la, confundi-la ou desviá-la agora, o impacto ecoará por gerações, e é por isso que a batalha é tão feroz e tão focada nela. Muitas vezes, essa tempestade se manifesta através de influências externas, que parecem inofensivas à primeira vista, como amizades que drenam a luz dela, conteúdos digitais que distorcem a autoimagem e valores, ou ideologias que sutilmente a afastam da verdade divina que você plantou no coração dela, agindo como uma erosão lenta e constante que prepara o terreno para o desmoronamento repentino. O perigo real não é aquele que vem com uma espada na mão, mas aquele que vem com um sorriso no rosto e uma mentira nos lábios, sussurrando dúvidas sobre quem ela é e sobre o valor que ela tem, criando nuvens de confusão mental que bloqueiam a luz do sol da clareza e da sabedoria. Você, como mãe e intercessora, tem um radar embutido na sua alma, um sistema de alerta precoce dado por Deus que dispara aquela sensação de náusea, aquele aperto no estômago, aquela insônia inexplicável justamente quando o perigo está rondando. E ignorar esses sinais é o mesmo que desligar o alarme de incêndio, porque a fumaça ainda não é visível. A tempestade invisível opera no silêncio e na escuridão, aproveitando-se dos momentos em que estamos distraídos com as demandas do mundo material para avançar suas linhas de ataque, plantando sementes de discórdia e desânimo que crescem durante a noite enquanto dormimos. Ela não quer apenas molhar a sua casa, ela quer inundar os porões da memória, arrancar o telhado da proteção paterna e materna e deixar os habitantes expostos ao frio da solidão espiritual. A sua filha pode não saber expressar o que está sentindo. Ela pode não ter vocabulário para dizer que sente uma opressão ou um medo irracional e por isso ela pode reagir com raiva, com isolamento ou com choro. E cabe a você, que tem a visão aguçada pelo amor e pela fé, enxergar através do comportamento e identificar a tempestade espiritual que está por trás das reações emocionais. Não se engane pensando que,
Se você não vê o problema, ele não existe, pois a radiação também é invisível e, no entanto, é mortal. E o monóxido de carbono não tem cheiro e, no entanto, mata em silêncio. Da mesma forma, as correntes espirituais malignas não precisam ser vistas para serem destrutivas. Essa tempestade se alimenta da negação. Ela ganha força cada vez que dizemos é só coisa da idade ou o amanhã passa, sem tomarmos a autoridade espiritual para repreender os ventos contrários. O cenário que se desenha além do alcance da sua retina é um campo de batalha, onde anjos e demônios disputam o território da mente da sua filha e a sua voz, a sua oração e o seu posicionamento são as armas que podem virar o jogo e dissipar as nuvens antes que o raio caia. A urgência desta mensagem reside no fato de que a tempestade já está em formação avançada, os ventos já estão uivando nos reinos que a física não estuda e a pressão já está insuportável para o espírito da sua filha, mesmo que ela continue sorrindo nas fotos ou cumprindo suas tarefas escolares. Há um cerco se fechando, uma tentativa de sufocar a luz divina que brilha nela. E esse cerco é feito de medos projetados, de inseguranças fabricadas e de tentações que prometem alívio, mas entregam escravidão. O olho do furacão é enganosamente calmo. E pode ser que neste exato momento as coisas pareçam estagnadas. Mas essa estagnação é a calmaria que precede o caos. É o momento em que o mar recua antes do tsunami e você precisa estar de pé na torre de vigia para ver a onda chegando antes que ela quebre. Essa tempestade invisível também tenta te cegar, tenta fazer com que você se sinta impotente e cansada demais para lutar ou ocupada demais para perceber, usando a sua própria exaustão como uma cortina de fumaça para esconder o avanço do inimigo. Ela tenta te convencer de que você está imaginando coisas, de que está sendo superprotetora ou paranoica, porque se ela conseguir neutralizar a sentinela, a cidade fica indefesa. Mas o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus e as profundezas das trevas, está te dando agora óculos de visão noturna, permitindo que você veja o calor da batalha através da frieza da rotina. A estranheza que você sente não é sua inimiga, é sua aliada. É o tremor de terra que avisa o sismólogo, é a dor que avisa que há algo errado no corpo, e você deve honrar essa sensação investigando espiritualmente o que está acontecendo ao redor da sua filha. O que está em jogo não é apenas o bem-estar momentâneo, mas a trajetória de uma vida inteira, pois as tempestades que não são enfrentadas na juventude ou nos momentos de formação criam escombros que a pessoa carrega pela vida adulta, traumas que moldam o caráter e feridas que nunca cicatrizam totalmente. O inimigo sabe que se ele conseguir desviar o curso do navio agora, mesmo que seja apenas um grau, com o passar do tempo o destino final será completamente diferente do planejado por Deus, e é por isso que a tempestade é sutil. Ela não quer necessariamente afundar o barco agora, ela quer apenas mudar a rota imperceptivelmente. A sua intervenção é necessária, porque você é a âncora e a bússola. Você é quem tem a autoridade delegada pelos céus para dizer à tempestade: acalma-te e emudece. A visão natural
é limitada pela luz, pela distância e pela matéria. Mas a visão espiritual atravessa paredes, atravessa o tempo e detecta a intenção antes da ação, e é essa visão que está sendo ativada em você através deste alerta. Não espere ver para crer, creia para ver. Creia que há um movimento hostil contra a pureza e o propósito da sua casa, e haja baseada nessa certeza interior que desafia a lógica humana. A tempestade se alimenta da passividade. Ela cresce no vácuo da oração e na ausência da autoridade, mas ela se desfaz diante de uma mãe que se levanta no poder do arcanjo Miguel e declara que sua filha é território proibido para as trevas. O horizonte espiritual está escurecendo rapidamente e os ventos da confusão estão tentando soprar para longe as certezas que sustentam a sua família, trazendo uma neblina de relativismo e apatia que entorpece a alma. Você foi convocada para ser o para-raios, aquela que atrai a descarga elétrica para a terra segura da oração e impede que ela atinja a estrutura vital da sua filha. A invisibilidade do perigo não diminui a sua letalidade. Pelo contrário, aumenta a sua eficácia contra os desatentos, mas você não é desatenta. Você foi despertada pelo toque da trombeta celestial e agora seus olhos estão abertos para ver as nuvens que não chovem água, mas chovem setas inflamadas. Proteja o centro da tempestade. Envolva sua filha em um manto de intercessão, que nenhum radar inimigo possa penetrar. Pois a batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso que operam nas sombras e nos silêncios. A tempestade pode ser invisível para os olhos carnais, mas para os olhos do espírito ela é clara, ela é densa e ela é real, e reconhecer a sua existência é o primeiro passo para dissipá-la, com a luz da verdade e com a espada da justiça divina que já foi colocada em suas mãos para este tempo e para esta hora crucial de defesa e contra-ataque. Você já parou para se perguntar por quê? Mesmo depois de uma noite inteira de sono, onde o relógio marcou horas suficientes de descanso, você acorda com a sensação física de ter carregado pedras ou de ter travado batalhas intermináveis em lugares que a sua memória consciente não consegue acessar, uma exaustão que não reside nos músculos, mas parece estar entranhada na medula dos seus ossos e na vibração das suas células. Existe uma lacuna imensa entre o diagnóstico médico e a realidade da sua experiência, aquele momento em que os exames de sangue dizem que você está saudável, que suas vitaminas estão em dia e que não há nenhuma patologia visível. Mas você se sente drenada, como se houvesse um vazamento de energia vital que nenhum suplemento ou café consegue estancar. E essa discrepância é o terreno fértil onde a dúvida começa a brotar, fazendo você questionar a sua sanidade ou a sua capacidade de lidar com a vida cotidiana. É fundamental que você entenda que o seu corpo é o hardware que processa o software do espírito. E quando o céu decide fazer uma atualização massiva no seu sistema, quando Deus começa a baixar novos arquivos de propósito, unção e autoridade para a sua vida, o hardware físico sofre o impacto desse download.
aquecendo e travando momentaneamente enquanto tenta assimilar uma frequência de luz e poder que é muito superior àquela com a qual você estava acostumado a operar nos últimos anos. Essa sensação de estranheza, de não se sentir doente, mas definitivamente não se sentir normal, é o sintoma clássico de uma recalibragem espiritual profunda, um processo onde a estrutura biológica e energética do seu ser está sendo esticada para acomodar uma versão expandida da sua alma. E assim como o couro estala quando é esticado, ou como as cordas de um violino gemem quando são apertadas para chegar à nota certa, o seu corpo está gemendo sob a tensão desse ajuste divino. Você não está quebrada, você está sendo afinada. E o processo de afinação muitas vezes se parece com a quebra porque exige que as velhas estruturas de conforto, os velhos padrões de sono e de alimentação, e até mesmo os velhos ritmos do seu coração sejam desmantelados para dar lugar a uma nova cadência. A doença que você sente não é a presença da morte ou da enfermidade, mas a fricção intensa da vida nova tentando entrar em um recipiente que ainda está formatado para a vida velha, criando uma dissonância temporária que o seu cérebro interpreta como cansaço, confusão mental ou apatia. Imagine que você é uma lâmpada projetada para 110 volts e, de repente, a corrente elétrica que passa por você é aumentada para 220 volts, porque a sua missão agora exige que você ilumine uma área muito maior e mais escura. Se Deus não preparasse o seu filamento, se ele não reforçasse o vidro e a base da sua estrutura, você explodiria com um influxo de poder. E por isso essa sensação de peso e letargia é, na verdade, um mecanismo de proteção, um modo de segurança, onde o seu sistema desacelera as funções externas para concentrar toda a energia na reforma interna que está acontecendo nos bastidores. O arcanjo Miguel, conhecedor das batalhas e das armaduras, sabe que um soldado não pode ir para a guerra com um corpo que não aguenta o peso da espada, e por isso ele supervisiona esse período de transição que muitas vezes se assemelha a um casulo, onde a lagarta precisa se desfazer completamente, liquefazendo-se em uma sopa biológica irreconhecível antes de poder se reconstruir com asas. Você está nessa fase líquida, onde a antiga identidade já se desfez, mas a nova ainda não se solidificou. E isso causa uma vertigem existencial, uma sensação de estar flutuando no vácuo sem ter onde segurar, sentindo-se estranha dentro da própria pele, como se ela fosse uma roupa que já não serve mais. A exaustão que te persegue não é preguiça, é o custo energético da transformação, pois o trabalho espiritual consome calorias emocionais e mentais numa taxa muito mais elevada do que o trabalho físico, e enquanto você dorme, seu espírito está ativo, recebendo instruções, limpando traumas geracionais e sendo treinado nas escolas do espírito para o que está por vir, de modo que, quando você acorda, seu corpo físico sente o reflexo dessa maratona noturna. Essa estranheza também se manifesta na forma como você percebe o mundo ao seu redor, onde as coisas que antes te davam prazer agora parecem insípidas. As conversas que antes te entretinham agora parecem vazias e superficiais, e os alimentos que você costumava amar
podem de repente cair mal no estômago porque a sua vibração mudou e o seu corpo está rejeitando tudo que não ressoa mais com essa nova frequência elevada. É um processo de desintoxicação total. Não apenas de toxinas químicas, mas de toxinas emocionais, de memórias celulares de derrota e de medos ancestrais que estão sendo expurgados do seu DNA para que você possa caminhar leve na sua nova jornada. Deus está afinando o seu ser para corresponder à frequência do seu chamado. E isso significa que ele precisa ajustar os receptores da sua intuição e da sua sensibilidade, o que muitas vezes resulta em um período de hipersensibilidade, onde luzes fortes, barulhos altos ou multidões se tornam insuportáveis, pois seus sensores estão sem a proteção habitual enquanto são recalibrados para captar os sussurros do Espírito Santo com clareza cristalina. Você pode sentir tonturas repentinas, zumbidos no ouvido ou palpitações que não são cardíacas, mas sim a reverberação da presença angelical que está trabalhando na sua aura, fortalecendo o seu campo magnético para que você possa repelir os ataques da tempestade invisível que se aproxima. Não corra para se medicar com a intenção de silenciar esses sintomas, sem antes perguntar a Deus o que eles estão tentando te dizer. Pois muitas vezes, ao tentarmos anestesiar o desconforto da transformação, estamos, na verdade, resistindo ao processo de crescimento e prolongando o tempo necessário para a conclusão da obra. O luto que você sente, essa tristeza sem nome que aperta o peito em tardes aleatórias, é o luto pela morte do seu eu antigo, aquela versão de você que sobreviveu até aqui, mas que não tem as ferramentas para prosperar na nova estação. É preciso honrar esse luto, permitir-se chorar a despedida de quem você foi, sem confundir isso com depressão, pois a depressão é um poço sem fundo de desesperança, enquanto esse luto transicional é um túnel que tem uma luz brilhante e definida no final. O seu sistema nervoso está sendo recabeado para suportar mais glória, mais responsabilidade e mais milagres. E qualquer eletricista sabe que para recabear uma casa é preciso abrir as paredes, fazer poeira e causar transtorno temporário. E é exatamente isso que está acontecendo na sua casa corporal e mental. O arcanjo Miguel está ao seu lado garantindo que durante essa reforma nenhuma entidade maligna se aproveite da sua vulnerabilidade temporária, montando guarda ao redor do seu leito, enquanto o grande arquiteto faz as alterações estruturais necessárias. A sensação de não pertencimento é um sinal vital de que você está sendo santificada, ou seja, separada para um uso exclusivo. E essa separação dói porque rompe os ligamentos com o mundo comum, fazendo você se sentir uma estrangeira na sua própria vida. Mas é essa mesma estranheza que vai te capacitar a enxergar as soluções que ninguém vê e a ter a coragem que ninguém tem quando a tempestade chegar. Se você se sentisse perfeitamente ajustada a um mundo doente e caótico, isso sim seria um sinal de doença espiritual. Mas o fato de você se sentir desconfortável, pesada e diferente é a prova de que a sua bússola interna está apontando para o norte verdadeiro, para o reino dos céus, e que o seu corpo está tentando desesperadamente se alinhar com essa direção magnética. Aceite o cansaço como um convite para o descanso em Deus e não como uma falha pessoal.
Aceite a confusão como o prelúdio da clareza superior e não como um defeito cognitivo. Aceite o peso como a gravidade da glória que está pousando sobre você.